Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, noite abençoada. Peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E meus amigos, ufa, o Vasco da Gama conseguiu a sua primeira vitória no campeonato estadual ao vencer a equipe do Macaé por 3-1. Mas antes da gente falar sobre a partida, um informativo. Vocês sabem, a gente tomou um strike aqui no YouTube. Faremos o nosso pós-jogo, a live, lá no outro canal, no mesmo horário de sempre, lá por volta das 21h30. Deixarei o link do outro canal aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários para você se inscrever. Eu peço a sua inscrição, vascaínos, porque o que fizeram com a gente foi uma verdadeira maldade. Mas, continuando, o Vasco da Gama hoje, senhor da partida, o Vasco complicou até uma partida que me arrisco a dizer muito fácil mesmo. O Vasco poderia ter aberto o marcador logo no começo do jogo. A equipe do Macaé, em momento algum, foi ameaçadora ao Vasco da Gama. Só vocês veem a quantidade de finalizações que o Vasco teve e as quantidades de finalizações que teve a equipe do Macaé. Vou até colocar no singular, porque só foi uma. E meus amigos, o Vasco acabou que fez o gol logo aos 18 minutos com Gabriel Peck. Pegou a bola na entrada ali da área, na marca do pênalti livre, empurrou para o gol. Um menino que tem jogado bastante, tem desenvolvido um bom trabalho e que é o artilheiro do Vasco da Gama aí na competição com 3 gols. O Vasco poderia ter feito no primeiro tempo o segundo, o terceiro gol. O Vasco pecou, meus amigos, na finalização. Como o time do Vasco finaliza mal. O Vasco teve diversas chances com Thiago Reis. O Vasco teve chance com Thales Magno. O próprio Marquinho Gabriel, ele perdeu um gol de cabeça em cima do goleiro. Então houveram N oportunidades para o Vasco da Gama fazer o seu segundo, terceiro gol e já golear no primeiro tempo. Eis que o Vasco complicou a partida. O Vasco conseguiu tomar um gol de cabeça numa bola parada. O jogador Dante fez um gol já quase no final do primeiro tempo e o Vasco foi para o vestiário com 1-1 aí no placar. E meus amigos, o Vasco voltou, tentou aí jogar a bola, trocando passes, até porque essa equipe do Macaé, meus amigos, não coloca nenhum perigo. É a pior equipe do campeonato. O Vasco não tem nada a ver com isso, né? O segundo gol ainda demorou a sair pra caramba, porque o Vasco da Gama continuou no segundo tempo perdendo muitos gols, né? O gol sai aos 35 minutos do segundo tempo, gol de pênalti do Marquinho Gabriel. O Marquinho Gabriel deslocou o goleiro da equipe do Macaé. Goleiro para um lado, bola para o outro, 2-1 Vasco da Gama. E quando a gente achava que o placar iria terminar desta forma, eis que o Matias Galharza faz um golaço, esse paraguaio.
e olho nesse menino. Esse menino aos 44 do segundo tempo deu uma lapada de fora da área, pegou muito bem na bola, como a gente diz na gíria popular aí no futebol, na veia, lá no canto o goleiro se esticou e não deu. 3-1 para o Vasco da Gama. Ofensivamente, o Vasco da Gama precisa muito, meus amigos, treinar a finalização, muito. O Vasco, quando for jogar com equipes mais fortes, se perder essas chances aí que perdeu, fatalmente não encontrará tantas oportunidades assim, porque a zaga da equipe do Macaé muito falha. Defensivamente a gente não pode falar muito, mas praticamente essas bolas que são suspensas na área do Vasco, um Deus nos acuda, perfeito? Muita dor de cabeça. O Vasco tomou um gol, deu mole ali, o Léo Matos ali no lance da cabeçada do Dante, né? E agora, como que fica? O Vasco agora fica com 5 pontos na 8ª colocação do Campeonato Carioca, né? Macaé segue na lanterna. E Alexandre, terá paralisação o Campeonato Carioca? Campeonato Carioca agora, né? Pelo menos para as cidades, né? Do município do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, não poderá ter jogos a partir de sexta-feira. No entanto, a partida do Vasco da Gama contra o Madureira está marcada aqui para a Baixada Fluminense no sábado às 18 horas. O Vasco joga em Xerém, no estádio Los Lários, né, lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Então, a princípio, o jogo do Vasco não será adiado. Perfeito? Teremos jogos aí. E, meus amigos, a equipe carece sim de reforços. Precisa chegar reforços aí em São Januário para poder ajudar a equipe do Vasco a encorpar mais. A gente precisa ali de talento no meio campo. O Vasco da Gama precisa aí se ajeitar com essa situação aí do atacante. A gente precisa contratar um atacante aí para o lugar do Cano, quando o Cano estiver impossibilitado de jogar. Pelo menos pontas aí, volante. O Vasco carece de muitos reforços. Essa semana aí deve chegar reforços aí no Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre isso aí na nossa live de daqui a pouco, às 21h30. Então se inscreva, o link estará na descrição deste vídeo, né? E também fixado nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Deu Vasco, 3-1. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!